Então, o capítulo 15 basicamente estava falando sobre a ressurreição dos mortos. Né? O pessoal do Coríntios tinha muita dúvida sobre isso. E basicamente ele estava abordando. Vamos aqui. O 34 aqui, só para a gente informar. 34. Pensem bem sobre o que é certo e parem de pecar. Pois, para sua vergonha, eu lhes digo que alguns de vocês não têm o menor conhecimento de Deus. Alguém pode perguntar, como os mortos ressuscitarão? Que tipo de corpo terão? Que perguntas tolas. A semente só cresce e se transforma em planta depois que morre. Aleluia. Aleluia. E aquilo que se coloca no solo não é a planta que crescerá, mas apenas uma semente de trigo ou de alguma outra planta. Então, Deus dá um novo corpo, como Ele quer. Um tipo diferente de planta cresce de cada tipo de semente. Da mesma forma, há tipos diferentes de carne. Um tipo para os seres humanos, outro para os animais, outro para as aves e outro para os peixes. O que é que Paulo está querendo dizer aqui? Que para cada ser, para cada corpo, Deus vai dar um corpo novo diferente. Certo? Que é o que o pessoal estava com muita dúvida. Como é que nós vamos ter esse corpo? Então Paulo está explicando aqui. Também há corpos celestes e corpos terrestres. A glória dos corpos celestes é diferente da glória dos corpos terrestres. O Sol tem um tipo de glória, enquanto a Lua e as estrelas têm outro. E até mesmo as estrelas diferem em glória uma das outras. O mesmo acontece com a ressurreição dos mortos. Quando morremos, o corpo terreno é plantado no solo, mas ressuscitará para viver para sempre. Nosso corpo é enterrado em desonra, mas ressuscitará em glória. É enterrado em fraqueza, mas ressuscitará em força. É enterrado com o corpo humano natural, mas ressuscitará com o corpo espiritual. Pois, assim como há corpos naturais, também há corpos espirituais. Então aqui ele está falando basicamente que teremos corpos novos incorruptíveis, né? Que não vai ter fraqueza, não vai ter feridas, angústia. Seremos basicamente o que deveríamos ser, tudo de bom que Deus criou. E é importante também lembrar que aí vem a parte do crer e o poder de Deus. Você crê no poder de Deus? Quem lembra do Power Ranger aqui? Power, lembra? Ia mofar e recebia uma roupa nova e ali era um poder fictício, um poder que não existe e aquilo não é real. Lembrando que no Brasil tem Bianca Toledo, que já provou a ressurreição dela. Por 3 vezes ela morreu e ela ressuscitou, ela voltou à vida aqui no Brasil. O maior milagre da medicina mundial já registrado é uma brasileira, que ela voltou à vida por causa de Jesus, a Bianca Toledo, entendeu? Então, a gente vê que Jesus é o mesmo e não mudou. Então, esse que tem poder para ressuscitar a morte. Inclusive, eu estou vivo aqui por causa de Jesus. O médico me fechou para morrer, literalmente, eu provo isso. Ele me fechou e disse para a vice-diretora do hospital, que hoje é diretora, disse para ela que o menino de Apudim, me desculpe, não tenho o que fazer com ele. Eu não tinha o que fazer, eu fechei ele sem dreno porque não tinha o que ser feito. Para surpresa todo mundo, pela glória de Deus, todo mundo, depois que eu fui ao banheiro e disse que defequei, foi um susto e reuniu um monte de gente. Quer dizer, Deus não mudou. Eu estou falando isso em relação para vocês verem o poder, a ressurreição que eles tinham dúvida, porque para eles era muito forte esse poder. Como vai morrer? Como? Eles questionavam muito, mas na verdade Deus dá o corpo a quem Ele quer e quantos corpos Ele quiser. Se Deus quiser, ele faz você feder igual a Lázaro. Os vermes comeram Lázaro, estava podre, por quê? Porque ele estava cheio de tapuru mesmo. Então ele estava fedendo porque ele estava em decomposição. E Deus deu um corpo ainda na terra ao Lázaro para ele ver de novo.
E segundo o médico, como é que chama? A biópsia, né? A biópsia que veio da minha pra... Por que ele me procurou no Niclotério, o plantonista? Ele disse, cadê Tasso? Já chegou no Niclotério? E eu fiquei imaginando, o que ele ia fazer com o meu corpo? Tava procurando meu corpo no corredor, perguntando se eu já estava no Niclotério. Mas aí quando veio a biópsia, depois de 30 dias, meu tecido estava completamente morto. Então, eu não podia julgar o médico, porque para um médico, tecido morto não volta à vida. É preto, da cor dessa camisa, eu estava vomitando isso. Necrose podre, estavam vomitando meus tecidos podres. Não era de bolo de chocolate, nada que eu comi, era de tecido podre. Quer dizer, Deus deu tecido novo ali. Como não acompanhar, como não seguir e não reconhecer essa glória de Deus, esse poder que até hoje, se você estiver à beira da morte, ele pode lhe ressuscitar. Se você sofrer um acidente, hoje mesmo estamos lá pecando, fazendo lá Deus sabe o quê, ele pode dar um livramento a você no hospital. E eu creio assim que essa dúvida da ressurreição, vocês têm alguma dúvida? Eu pergunto, Diego, você crê que você vai ressuscitar? Amém? Alguém aqui tem alguma dúvida em termos de... Porque tem cristãos que não creem, mas apóstolo pode dizer, como não crê? Se você não crê na ressurreição de um corpo, você não crê na ressurreição de Cristo. Foi em vão? Por isso que ele fala, foi em vão? Não, não foi em vão. Ele ressuscitou porque ele foi o primeiro entre outros que irão ressuscitar dentre os mortos para reinar com ele. Justamente, também tinha a questão, acho que é dos gnósticos, se não me falha a memória, que eles criam que Jesus era espírito, que ele não tinha morrido e ressuscitado. Então tem muita gente hoje ainda que também crê na mesma coisa. E é uma heresia, vai contra a Bíblia, né? Você vai contra a Bíblia. A Bíblia é clara quando diz que ele nasceu de mulher e de homem aqui na terra, José e Maria. Então ele tem um corpo, ele passou 9 meses na barriga de Maria. Então Jesus teve um corpo como o nosso, que se feria, que se machucava, que se cortava e que foi crucificado. Vocês têm alguma dúvida sobre a ressurreição? Vocês estão com sono hoje, que nem eu. Então, com alguma dúvida? Já todo mundo acordado, tá ótimo. É bom assim, homens cansados de terem trabalhado. Espero que não foi que tá jogando videogame, mas de terem trabalhado. Tô orando por isso. Todo mundo trabalhou muito aqui. Jogar videogame é curva pra menino, viu? Você não vai casar não desse jeito. E se casar vai perder a esposa, pode ter certeza. Muitos que já desabafaram comigo em aconselhamento já estão há tempo está sozinho, separado, 3 filhos, a mulher não quis mais, por causa do videogame. Perdeu a família. Então, vamos tá largando as curvas de menino e fazer curva de homem, viu? Que aí sim, a gente vai conseguir chegar no objetivo. Prossegue, fica à vontade. O 45. As Escrituras nos dizem: o primeiro homem, Adão, se tornou ser vivo, mas o último Adão é espírito que dá vida. Primeiro vem o corpo natural, depois o corpo espiritual. O primeiro homem foi feito do pó da terra, enquanto o segundo homem veio do céu. No caso é Jesus Cristo. Certo? Os que são da terra são como o homem terreno, e os que são do céu são como o homem celestial. Ou seja, quando a gente ressuscitar, certo? A gente vai ser semelhante a Cristo. É isso que ele está querendo dizer. Basicamente, hoje nós somos terrenos, somos semelhantes a Adão, certo? E quando a gente ressuscitar com o nosso novo corpo que nós vamos receber, nós seremos semelhantes a Cristo. É poder de Deus. Estou com os olhos ardendo, não estou quase nada. Da mesma forma que agora somos como o homem terreno, algum dia seremos como o homem celestial. Estou dizendo, irmãos, que nosso corpo físico não pode herdar o reino de Deus. Este corpo mortal não pode herdar aquilo que durará para sempre. Mas eu lhes revelarei o segredo maravilhoso. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados.
Acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram, ressuscitarão, a fim de viver para sempre. E nós que estivermos vivos, também seremos transformados, pois o nosso corpo mortal precisa ser transformado em corpo imortal. Quer adicionar alguma coisa, tu? Não, pode prosseguir, fica à vontade. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode dizer, porque aqui está bem, assim, de certa forma, bem explicado. Bem explicado. Está bem claro do que ele está querendo dizer. Então, quando o nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz: a morte foi engolida na vitória. Ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde está o seu aguilhão? O pecado é o aguilhão da morte, que nos fere. E a lei é o que torna o pecado mais forte. Mas, Mostra aí o aguilhão. graças a Deus, Mostra aí o que aguilhão. nos dá a vitória sobre o pecado Aguilhão. e sobre a morte por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes. Trabalhem sempre para o Senhor, com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Pronto, mostra aí o aguilhão, João Lucas. Ó, quero que vocês dêem uma olhada aí. Por que o aguilhão é comparado ao pecado? Mostra aí o aguilhão. Mostra aí, Diego, também vai. Mostra aí que eu vou filmar aqui. Ó, é bom vocês olharem bem. Bota só a ferramenta, aguilhão. Diego, vê se pega. Aqui fala o que é, pra que serve, né? Um arpão. Diga aí o que é. Pra que serve, Diego? Se os bois não quiserem se mover ou se ficarem muito lentos, usa-se uma vara pontiaguda, chamada aguilhão. Isso. Mas aí depois que o aguilhão cutuca o boi anda, né? É. Olha, o pecado ele fere nosso corpo carnal, mas a gente continua andando. E ele vai maltratando, até ferir. No cavalo se usa a espora, machucando, até rasgar. Eu já vi cavalo que a espora perfurou o intestino do cavalo. E o dono é um cavalo de não sei quantos R$1.000, imagina aí, e aciona o meio ambiente para proteger aquele cavalo. Agora imagine a gente, o pecado seja masturbação, pornografia, sexo, antes do casamento que há a fornicação, vai ser um espeto assim, machucar não só a sua consciência, mas o seu corpo vai ser afetado. Não porque você vai correr risco de pegar doença venérea, apenas isso não, estou falando o corpo e mente vai ser afetado, o espiritual vai ser muito machucado. E não vai apenas afastar de Deus, mas o pecado ele fere. O pecado é a mentira. É uma mentira porque ele engana. Ele promete prazer, mas ele tem morte. É muito interessante isso. Ele promete prazer, ele promete um momento bom, mas ele tem a morte. E ele vai ferindo até matar. É importante vocês conhecerem o aguilhão para vocês lembrarem. Tal pecado, se eu estou tendo de estimação, se eu estou alimentando e sei que eu tenho tudo de ovo lá, ou 1 ou 2 vezes na semana. Quer dizer, na minha rotina, 7 dias, a rotina é considerada segundo a psicologia, são 7 dias para todo mundo no mundo. Você vai ter 7 dias de rotina. Essa rotina tem que ser quantificada com hábitos seus. Se uma pessoa, a amizade sua de 7 dias, ela faz mal 5 dias, essa pessoa não é para fazer mais parte do seu contexto. Você tem que ter personalidade para dizer que essa pessoa me faz mal. Do mesmo jeito também é o pecado. Então, se 7 dias na rotina você não consegue vencer ali 5 dias aquele pecado, algo ali vai começar a gerar outro pecado. Por isso que a palavra do Senhor diz que abismo chama abismo. Porque a gente vê níveis hoje de depravação que não se admira. Eu sempre digo, só se admira com as atrocidades que cometem hoje quem não lê Bíblia. Porque quem lê Bíblia do Velho Testamento até o Novo não se admira de ver uma mulher ser estuprada por 50 homens, não se admira de ver homem ficando com homem. Isso tudo já estava na Bíblia do Velho Testamento. Né? Quiseram ter relações sexuais com os anjos do céu. Então assim, se você se admira com essas coisas é porque você não lê Bíblia, na verdade você não conhece ainda. Então é muito importante nós conhecermos sim,
como era Sodoma e Gomorra, os níveis de depravação. Por que eu estou falando sobre isso? Porque o aguilhão de pecado, ele é um caminho. Você viu que Diego leu, cutuca o boi e faz ele andar, mas existe um caminho que o pecado faz andar. E esse caminho não é uma plantação boa que você vai colher. É uma plantação que o inimigo vai plantar para você colher. Abismo chama abismo. Níveis de depravações que pessoas que não satisfazem com o mesmo sexo e passam 10, 15 anos. Aquele homem que era homem mesmo, ele larga a mulher e fica com outros homens. Também 10, 15 anos perdeu a graça, agora vai ficar com os animais. Isso já era do Velho Testamento. Ele já fazia um sexo com animais. Porque não aguentava, já tinha feito tanta coisa que queria outra coisa de um nível superior. E eu não vou falar palavras com o apóstolo Paulo diz, não usei de palavras chulas, use palavras bíblicas, que a gente não vai... Mas uma palavra que eu posso falar na Bíblia, que eles se davam aos seus próprios desejos. Quer dizer, e desejo não tem limite. Desejo, ele não tem limite. A nossa carne, ela não está satisfeita nunca. Vai ser o nosso espírito que vai comandar ela ali. Não, calma. Aí é o espírito e a razão vai dizer, calma, aí aqui é saudável. Passou disso aqui, não é mais saudável, não é equilibrado. Então, cuidado com o aguilhão. O aguilhão com o pecado. É muito importante essa parte aí. Porque é algo lembrado mais de uma vez na Bíblia, né? No Velho Testamento. O morto, cadê o aguilhão? Tem outras passagens falando também disso. Então, é um texto não só muito conhecido e cantado, mas é um texto que para nós a gente tem que lembrar. Alguém sabe dizer qual é o maior medo do mundo? Alguém sabe? Pois é. Qual o segundo? Alguém sabe? Eles sempre publicam, né? Não só na internet, mas em algumas instituições, faculdade. Medo de falar em público. Então existem medos que são catalogados primeiro e segundo o mundo. Então assim, a gente está falando de um medo que predomina o mundo. Medo de morrer. Agora imagine você começa a entender que você não precisa ter medo de morrer. Você não precisa ter medo de morrer. Valorize a vida. Quer falar alguma coisa, Thaís? Não. Fica à vontade. Então vamos dar continuidade ali. Ele tinha falado no 16. Certo? A primeira parte aqui, que ele fala sobre as ofertas, é justamente o que o senhor já tinha falado, eu vou repetir. Quando ele fala essa questão do dinheiro, é porque lá em Jerusalém e a Judéia estavam sendo muito perseguidas. Roma estava massacrando muito os cristãos de lá, né? E Paulo estava ajuntando dinheiro para poder ajudar Jerusalém e a Judéia. Pode ler os 16, né? Gravar, por favor. Diz assim: quanto à pergunta sobre o dinheiro que vocês estão coletando para o povo santo, que seria Jerusalém, né? O povo santo que ele está se referindo. Sigam as mesmas instruções que dei às igrejas na Galácia. No primeiro dia de cada semana, separem uma parte de sua renda. Não esperem até que eu chegue para então coletar tudo de uma vez. Quando eu chegar, entregarei cartas de recomendação aos mensageiros que vocês escolherem para levar sua oferta a Jerusalém. E se for conveniente que eu também vá, e eles viajarão comigo. Então, aqui Paulo ele não só instrui, nos mostra o quão importante também seria a oferta, né? De ajudar os nossos irmãos, porque isso aqui é basicamente um mandamento que toda a igreja vem seguindo desde antes. Certo? E aquele detalhe que eu também havia falado, que aqui Paulo, ele não faz, como é que chama? Ele não pega o dinheiro e ele mesmo faz a oferta. Ele mostra aqui que a igreja vai escolher os mensageiros e eles que vão entregar a oferta. Para que a igreja realmente ela entregue o que foi declarado. O 5. Instruções finais de Paulo. Eu os visitarei depois de ir à Macedônia, pois devo passar por lá. Talvez permaneça um tempo com vocês, quem sabe todo o inverno.
Depois vocês poderão me encaminhar para o meu próximo destino. Desta vez não quero visitá-los apenas de passagem. Quero ficar algum tempo, se o Senhor permitir. Aqui é muito interessante que, enquanto uma visita é importante. Aqui ele está dizendo, ó, eu não quero só passar por aí não. Eu quero conhecer vocês, eu quero... Estou parafraseando, né? Eu quero sentar à mesa com vocês, dialogar, ter mais comunhão. Não é simplesmente eu ir, passar 2 dias, pregar e tchau, não. Ele queria um momento de comunhão, um momento de afeto com os irmãos. E é importante que a gente, junto com um grupo de pastoreio que a gente está tentando fazer, esses momentos de comunhão, esses momentos em que nós vamos estar aqui, Davi, olha, se precisar, eu estou aqui. O que é que você está sentindo dificuldade, não sei o quê. E a gente está aqui para ajudar. Quer falar alguma coisa, Tio? Não, fica à vontade, eu estou aqui acompanhando. 8. Por enquanto, permanecerei em Éfeso até a festa de Pentecostes. Há uma porta inteiramente aberta para realizar um grande trabalho aqui, ainda que muitos se oponham a mim. E aqui, essa porta aqui, seria a questão do evangelismo, que Paulo estava fazendo lá, né? Por mais que muitas pessoas vá contra você, diga que você não deve ir, mas é a missão que Jesus deixou para a gente. Vá, faça discípulos, pregue a palavra, pregue o evangelho. Quando Timóteo chegar, não deve se sentir intimidado por vocês. Ele está realizando a obra do Senhor, assim como eu. Não deixem que ninguém o trate com desprezo. Envio-no de volta para mim com sua bênção. Espero que ele venha junto com os demais irmãos. Aqui também é muito interessante isso aqui. Porque não é porque Timóteo era, de certa forma, não seria um apóstolo, ele não é considerado um apóstolo como os outros, né? Mas Paulo se diz assim, ó, ele está fazendo a obra assim como eu. Ele é de igual aqui, ó. Não tem pra, ó, não, por favor, não desprezem o que ele vai falar. Dando aqui dizendo para a igreja, ó, eu sei que tem alguns problemas de visão, mas ó, esse cara que eu estou enviando tem meu aval, ele é um cara, ó, excelentíssimo. Não desprezem, não maltratem, em outras palavras, né? Posso dizer só uma coisa? Pode ser. Aí não é só divisão, é acepção. Que é 2 coisas diferentes. A Bíblia é bem clara quando diz que Deus não faz acepção de pessoas. Mas a verdade é que nós, seres humanos, fazemos acepção de pessoas. Só não fazemos se a gente estiver realmente conectado com Deus e com a sua palavra. Senão, a gente faz. A gente procura sempre alguém que agrade a gente, do nosso jeito, alguém que fala o que a gente gosta de ouvir. A gente não está no Espírito, então a gente acaba fazendo acepção pela imagem, pela aparência de alguém. São vários atributos, mas Deus é um Deus que não julga pela aparência, né? E essa recomendação dele é como, por exemplo, chegou um novato agora, né? Vai chegar uma nova jovem, ele vai ter que fazer a ficha dela. Eu vou estar fazendo a ficha, já fiz de Samuel, vou fazer do Caleb e tem o Douglas também que eu vou fazer. Eu tô com 3 fichas para fazer, graças a Deus. Então, você vai fazer essa Samila, o nome dela. Pronto. Quer dizer, elas estão chegando agora, vão chegar. Entendeu? O mesmo que eu disse a vocês, que eu não vou dizer, mas eu mesmo disse assim, olha, tratem bem esses 4 que estão chegando. Sabe? Mesmo que não é que eles já eram crentes como Timóteo. Não, estou falando da receptividade. O apóstolo Paulo estava preocupado. Porque ele sabia que o povo é difícil. Porque pensa num negócio difícil lidar com pessoas. Eu lido com obra há uns 20 anos assim, trabalhando em obra, mas é difícil lidar com pessoas. Mas a gente vai aprendendo. Por isso que eu digo aos jovens, não fujam de um relacionamento social. Porque no seu trabalho você vai precisar. Quando você tiver um filho na escola, você vai precisar.
saber conversar na escola, você vai ter que saber se impor em algumas situações. Então, hoje você como jovem, você está sendo treinado para no futuro você ser um homem. Senão você se engancha nessa fase e você não vai atingir a média de aguentar pressões psicológicas. Você vai sempre procurar o quê? O mais fácil. As amizades que não me confrontam, mas que me agradam. Tá tudo bem, eu faço o que eu quero e não diz nada. Mas, na verdade não é amizade. Aí alguém vai lhe atrofiar. Então por isso eu desde mais de 10 anos eu digo isso a vocês, ao grupo de jovens. Então procure estar sempre de lado pessoas mais inteligentes que você acha que seja mais inteligente que você. Que você veja que ganha mais dinheiro que você para você aprender. Porque a palavra do Senhor, ela não diz como um ditado popular, diga-me quem tu andas, que eu direi quem tu és. Não, a palavra do Senhor diz que as mais companhias nos afastam dos bons costumes. Então a gente começa a entender que é muito importante essa recomendação para que a gente venha entender, para a gente também ser bem recomendado e saber receber esses 4 que estão entrando agora no grupo, tá bom? A ter algum acolhimento, esses 4 que estão entrando, né? O Douglas, Caleb e Samir e Samuel. Né? Ter um acolhimento, dar a paz onde vê, não esquecer. A gente cada vez mais vamos tentar estar se unindo mais. Eu digo sempre além da aparência, tá bom? E essa palavra se encaixa muito bem. A gente tá recebendo os irmãos. E não só isso, mas assim, o que eu acho que caracteriza, o que destaca em si a igreja do mundo é essa aceitação, essa recepção. E no versículo 1 que você lê, né? Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que eu ordenei às igrejas da Galácia. Quer dizer, ele estava aqui falando das ofertas. E lá eles se ajudavam. Qual foi a última vez assim que algum aqui ajudou um ao outro? Eles ajudavam. É muito importante a gente ver. Será que eu ajudei alguém, não só essa semana, no dia de hoje? Será que eu ajudei alguém? Porque realmente o cristão, ele já vive ajudando, não só dentro de casa, mas fora também. Será que eu ajudei alguém? Ou eu fiquei preso no meu mundo? Porque assim, quem planta pouco, colhe pouco. Se você observar, quando a gente passou lá no 58, é lindo demais. Do 15, no finalzinho, quando o João Neto passou, era: portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Quem planta pouco no Senhor, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Então, quando a gente ajuda um ao outro, a gente está plantando e fazendo para o Senhor, para Deus. Então, assim, se vai dar alguém que ficou doente, vai lá e visite. Com propósito, não é só visitar e comer na casa da pessoa, não é visitar e fazer uma oração. E com propósito, nem que seja vai assim. Não é só dar trabalho e deixar a louça suja, não. Comer na casa do doente. Não, várias vezes leva a comida pro doente. É isso aí, é para levar a comida. Qual foi a última vez que você visitou um amigo doente? E pode ser do mundo, sim, deve ser. Não tem problema, mas você tem amigos. Então, qual foi a última vez que você estendeu? Será que estão pessoas estendendo a mão demais para você e você não está estendendo para nenhum amigo seu? Será que Deus está usando muitas pessoas aqui da igreja e também fora para lhe estender e você não prestou atenção? Que você não tem estendido a mão para ninguém. Então, assim, é muito interessante a gente indagar isso. E aqui ele fala em específico para os santos. Então, era uma expressão que ele tinha para quem estava no processo de santificação. Então, eles se tratavam de forma carinhosa, os santos. Por quê? Eles qualificavam eles melhores do que o pessoal do mundo entre eles. Então, isso não é pecado. Isso é o mesmo de dizer assim: meus irmãos, somos filhos do mesmo Pai. Os santos, era uma forma carinhosa, não só daquela época de se falar, mas entre eles como cristãos. Então, assim, ele era carinhoso e cuidava uns dos outros. É outra característica da igreja, sabe? Será que alguém está precisando de uma feira? Será que alguém está precisando de uma ajuda ali? Oferece ajuda. Qual foi a última vez que você ofereceu ajuda para alguém? Oferece ajuda, porque você fazendo isso, você vai plantar no Senhor. E a gente leu no 58, plantar no Senhor não é em vão. Tudo que você fizer para Deus na vida de alguém, volta para você. E detalhe, não volta 2 vezes mais. Segundo a Bíblia, volta 100 vezes mais. É fato, entendeu? Não é a teologia da prosperidade, é bíblico. Aquele que largar qualquer coisa, seja terreno, casa, seu tempo, não importa, você vai receber, ainda antes de você morrer, 100 vezes mais do que você perdeu ali por amor ao Senhor, por amor ao Evangelho de Cristo.
Então plantem. Plantem muito. Quem planta muito, vai colher muito. Você vê alguém muito próspero, é porque ele plantou muito. Por isso aí, aquelas pessoas que ganham é interessante, né? Eu não conheço, acho que de todos que eu ouvi falar que ganhou na Mega Sena, quase todos perderam tudo. Acho que com 37 anos, de 30 anos que eu ouço falar, só ouvi falar de um que não perdeu tudo. Todos perdiam. Tem uns que em 3 meses não tinha mais nada, tava morando na rua. Eu disse, meu Deus, como um cara ganha 40 milhões em 3 meses está na rua? Como um cara ganha 50 milhões e está na rua? Você está entendendo? Por quê? Por que será isso? Quem planta pouco, colhe pouco. Não adianta ter outros meios que vai colher pouco, sim. Então planta e plantem muito. No 12. Quanto a nosso irmão Apolo, insisti que ele os visitasse com os outros irmãos. Mas ele não está disposto a ir agora. Ele o fará mais tarde, quando tiver oportunidade. Estejam vigilantes, permaneçam firmes na fé. Aleluia. Sejam corajosos, sejam fortes, façam tudo com amor. Vocês sabem que Estefanas e sua família foram os primeiros convertidos na Acaia e têm dedicado a vida ao serviço do povo de Deus. Peço, irmãos, que se sujeitem a eles e aos outros, que como eles servem com tanta devoção, estou muito contente com a vinda de Estefanas, Fortunato e Acaio. Eles proveram a ajuda que vocês, por não estarem aqui, não puderam me dar. Eles têm sido um grande estímulo para mim, como foram para vocês. Valorizem todos que servem também. Olha como é importante a visita. Aleluia. Olha como é importante. Porque foram eles, por meio deles, que Paulo soube como estava a situação de Coríntios. Não foi só bom para a igreja de Coríntios, mas como foi bom para Paulo. Porque eles fizeram a visita e Paulo disse que foi, em outras versões diz que foi em outras versões diz que tipo assim, ele revigorou as forças de Paulo com a visita dos irmãos. Aleluia. Saudações finais e a bênção de Paulo. As igrejas aqui na província da Ásia enviam saudações do Senhor. Também os saúdam Áquila e Priscila e todos da igreja que se reúnem na casa deles. Todos os irmãos daqui lhe enviam saudações. Saúdem uns aos outros com beijo santo. Esta é a minha saudação de próprio punho, Paulo. Se alguém não ama o Senhor, essa pessoa é maldita. Vem nosso Senhor. Que a graça do Senhor Jesus esteja com vocês. Envio o meu amor a todos vocês em Cristo Jesus. Um ponto aqui muito legal aqui também, até. O que é que ele está dizendo aqui, ó, para a igreja? Que no início do capítulo estava dividida. Para a igreja que estava tendo problemas sexuais, problemas de divisões, problemas enfim, uma igreja completamente, de certa forma, distante uma da outra. Ele está dizendo, ó, saúdem uns aos outros com um beijo santo. Não é simplesmente um beijo em si, mas é como se ele estivesse dizendo, se amem, se aproximem, se aconcheguem. Tenham mais afeto um pelos outros. Não é como se fosse figuradamente um beijo em si, mas
tenham mais amor, tenham mais comunhão entre si. É interessante que naquela região, quando você for estudar, era um costume dos rabinos, de muitos daqueles religiosos, até mesmo judeus, de ter o beijo do mais velho, o beijo na mão, entendeu? Como se fosse um filho, entendeu? Até hoje lá é assim, em muitos daqueles povos existe isso, um beijo na testa, é um sinal de amor e respeito para eles. Então, a ciência mostra que o beijo, não sei se vocês já estudaram a questão do beijo em termo corpo humano, o que ele causa. Falando apenas um beijo, só o beijo, o que causa. Não libera apenas endorfina, mas as crianças que as faculdades estudaram, que foram tratadas pela mãe e pelo pai, que beijava-se aquela criança todo dia antes de dormir, essas crianças que foram beijadas pela mãe ou pelo pai antes de dormir, durante 1 a 7 anos, que é onde forma a personalidade, essas crianças elas são mais seguras. Essas crianças têm mais probabilidade de não ter problemas com depressão e ansiedade. As crianças que nessa época da personalidade receberam esse beijo, esse afeto, Paulo está falando justamente desse afeto, é algo que causa vínculo, é algo que aproxima, não para um contato sexual, não é isso. Quando ele faz questão de algumas vezes vai ter beijo santo, ósculo santo, é um beijo que dá na pureza no espírito. Literalmente é um beijo. Eu tenho um costume de beijar minhas irmãs, principalmente. Algumas jovens já tive com a permissão da minha esposa. Já aconteceu, já. De beijar na testa, de beijar na cabeça. Até o próprio João Neto. Às vezes eu beijo na cabeça. Isso eu creio que acontece porque o Espírito vai guiar. Porque você vai dar um ósculo realmente santo. Entendeu? Em alguém um dia. Não vai ser apenas na sua mãe, você vai dar em alguém. O Espírito vai lhe guiar. Eu lembro que para mim foi muito forte. Eu tenho um amigo de infância, Célito Jordano, ele hoje está na Lagoinha. E ele tem esse hábito. Eu me arrepio de lembrar, porque ele, quando ora comigo, aí ele dá um ósculo santo. Dá um ósculo santo na minha cabeça, na minha mão. E eu desabo um choro, porque eu tenho ele assim como um exemplo desde sempre. Não só do líder de jovens, como ele foi na Betel, quando ele estava aqui em Apodi. Hoje ele é um professor de teologia muito respeitado no Brasil. Aquele homem puro, aquele homem cheio da presença do Espírito Santo. E eu creio que nos dias de hoje é raro a gente encontrar isso. É raro até... até criticado quem faz isso. O próprio Célio é criticado e outros também. Falando dele porque, como eu conheço, sei que ele não vai ficar com raiva se ele ver, tá certo? Por isso que eu estou falando o nome dele. Se Deus quiser, eu trago ele para pregar uma conferência aqui, ele disse que vem, se Deus quiser. E é interessante que quem é que tem lhe beijado na sua casa? Será que foi sua mãe, seu pai? Será que até hoje você lembra dos beijos do seu pai, da sua mãe ou de uma avó? Eu me lembro claramente dos beijos da minha avó. Ninguém me chamava de lindo, ela me chamava de lindo e me dava um beijo antes de dormir, toda noite, incansavelmente. Quer dizer, existem seu pai e sua mãe que você tem hoje, será que você beija eles? Porque se ele morrer hoje, seu pai ou sua mãe, você vai lembrar dos dias que você foi dormir sem dar a bênção e nem beijar pai e mãe. Ele está falando desse afeto, dessa atitude. E a psicologia vai e diz o quê? Então, pessoas que têm afeto, que têm a atitude de abraçar, de beijar, elas são pessoas que não são apenas carinhosas, elas têm mais poder. Eles vão chamar de energia, mas eu vou falar biblicamente falando. Eles provam que a ciência provou, mas eu vou falar o que a Bíblia fala. Não, eles têm poder de Deus, eles estão cumprindo um princípio que a gente está lendo. Saudai todos os irmãos vos saudam, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Porque Deus, ele sabe o efeito de um beijo puro, um abraço. Deus, ele conhece a nossa necessidade humana. Às vezes a pessoa está muito mal e está na depressão, ansiedade, porque aquela pessoa nunca levou um beijo de um pai e de uma mãe. Até hoje, com 40 anos. Eu lembro de testemunhos que a gente foi fazer bolos para amigos nossos que com quase 40 anos nunca teve um aniversário na vida. Vocês estão entendendo isso? Então, esse afeto é muito importante. Seu pai e sua mãe faz com você, comece a retribuir. Hoje o pouco que eu sou carinhoso, eu não tenho dúvida, porque eu recebi muito da minha mãe e da minha avó. E do meu pai também, depois de 8 anos, quando eu conheci. Meu pai até hoje, meu pai, o Henrique, ele até hoje ele me beija
em qualquer lugar, ele me beija como se eu fosse uma criança, o povo fica olhando. Ele beijando um marmanjo como eu no meio do povo, né? Mas ele não se importa e isso me faz muito bem. Ele vem, beija minha cabeça, me abraça, diz que me ama na frente de qualquer pessoa. Então isso mostra afeto. Então já é bom vocês ir se acostumando a ter mais afeto, a dar mais o abraço. Quando o Espírito guiar, dá um ósculo santo sim. Entendeu? A gente é homem, a gente tem segurança. Dá um ósculo santo no irmão que está caminhando já há alguns anos. E Deus vai usar a sua vida através do abraço, do ósculo santo sim, do próprio pastor. A gente começa a compreender que a prática dessas coisas simples, elas liberam bênçãos na nossa vida diariamente. Pode ter certeza disso. Acabou. E aí, alguma dúvida? Vamos escolher o versículo? Eu ia indicar o 57. Alguém bota no grupo? Olha aí. Depois vai para 2 Coríntios, é? O pastor orientou, Segunda. Aqui eu falo da oferta, né? 57. Eu noto sempre que